Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção dele. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito, ou cessado. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança. Diga comigo, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Amém. Sente-se, por favor. Algumas versões diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. Diga comigo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falava com Samuel. Irmãos, jovens que aqui estão, não é possível prever o avivamento. Não tem como dizer o avivamento vai acontecer agora, ou nós vamos fazer um trabalho e virá o avivamento. Nós vimos isso durante tempos. Inclusive essa era uma das muitas críticas ao evento do Descende, visto que muitas falas, e aí não o trabalho, mas muitas falas de bastidor provocava essa expressão, dizendo que ali haveria um movimento ou algo que aconteceria, e essa era exatamente a crítica, pelo fato de não se prever. Não dá para prever o que vai acontecer, mas dá para provocar o avivamento. Eu não consigo prever, mas eu consigo provocar esse avivamento. E é importante que eu diga isso. Vocês estão aqui num ambiente fechado, com muito pouco de internet, mas já faz alguns dias que eu estou falando isso. Alguma coisa está acontecendo na terra diferente. Deus está movendo algo sobre a terra, e mais especificamente sobre o Brasil. Ainda ontem eu estava conversando com a Sarinha. Vocês conhecem a Sarinha, esposa do Moisés. Nessa semana a gente conversou um pouco sobre os apagões que estão acontecendo na Europa, e eles relataram algumas coisas dali. Uma delas foi que em 3 horas de apagão, segundo eles, já não tinha nada nos mercados ao redor deles. E há um sentimento de medo, de outras coisas mais. Está acontecendo na Europa de forma geral. Foram vários países afetados. E a gente conversava um pouquinho sobre o que está acontecendo. E o mundo está vivendo esse momento de polvorosa. O que eu acredito? Eu acredito, irmãos, que antes do arrebatamento da igreja, eu acredito que Deus há de mover um grande avivamento na terra. É o que eu prego, é o que eu sinto, é o que eu vejo pela fé. E conversando com a Sara, nós vimos um vídeo que foi essa semana. Vocês sabem, nós estamos aí no meio de grandes congressos. Um deles, que é um dos maiores do Brasil, é o Congresso dos Gideões. E ontem, na ministração do pastor Marco Feliciano, uma das pessoas foram usadas ali, falando de mistério com aquela congregação, uma igreja, né, dentro daquele ginásio. E o pastor Marco interpretou aquela língua e falava exatamente que um outro vídeo que a Sara tinha me mandado, de uma americana que está no evento também no Brasil, falar acerca do Brasil, porque Deus deu uma visão para ela vindo do Brasil no avião. Deus mostrou para ela a nação do Brasil, mostrou um mapa, e o mapa era do Brasil. E ela conta que Deus falava 2 palavras, e as 2 palavras eram Espírito Santo. E ela disse acerca disso, de um grande mover do Brasil, de um grande avivamento do Brasil, da exportação e da importação de jovens para as nações. Na palavra delas, é uma americana falando, o Brasil será usado nesses últimos dias para um grande movimento, para uma grande ação dada pelo Espírito Santo às nações. O Brasil será um celeiro de provisões nesse sentido. E a Sara falou assim: pastor, eu me lembrei, o senhor lembra do sonho que eu tive quando a gente saiu aí de Registro? A Sarinha e o Moisés moram em Portugal, vocês sabem disso.
E quando elas foram, eu me lembrei do sonho que ela contou, que quando ela estava indo para Portugal, eles foram até a gente, eu, o pastor Reuel, e nós dávamos vasos de azeite para eles levarem embora. Vocês estão indo embora, mas vocês vão levar isso aqui. E ela contou, lembrou do sonho disso, e eu pude perceber então que há uma ação de Deus poderosa na terra. E eu sei que eu estou falando aqui, e eu creio que Deus nessa manhã vai tocar alguns de vocês de forma gloriosa, de forma impactante. Eu falo alguns porque não são todos que têm essa mesma sede, esse mesmo anseio. Quem dera todos tivessem esse anseio. Quando o Espírito veio sobre Moisés, o Espírito no Antigo Testamento ele é sob medida, ele não é integral como é Nova Aliança, e ele é espalhado por 70 líderes. Eles são tomados por esse Espírito e eles começam a profetizar no meio da congregação. Então Josué vai se levantar, as pessoas estão ali dizendo, não pode acontecer isso. O Espírito está sobre algumas pessoas, e a fala de Moisés é exatamente essa: quem dera todos fossem cheios por esse Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Moisés é alguém que é levantado por Deus para expressar sua vontade e também mostrar o que é que Deus queria fazer. Deus queria se revelar. Moisés sobe sozinho ao monte, tem aquele encontro com Deus, para receber de Deus a palavra ali nas tábuas do mandamento. Mas a vontade de Deus era que todos subissem, mas uma parte não quis subir. O capítulo 19 do Êxodo relata o texto, o fato de quando Deus começa a se revelar, a fala do povo é essa: fala tu conosco, Moisés, mas não deixa Deus falar. Eles tinham medo da presença de Deus. A terra começou a tremer, o monte começou a fumegar, Deus se manifestou naquele lugar, e quando Deus vem com as suas miríades de anjo, o texto diz para Moisés, Deus falando, diz: Moisés, diga para o povo que não suba aqui, quem ousar pisar aqui vai ser morto. Mas essa expressão de Deus não é porque Deus não queria, é porque havia uma rejeição e uma falta de preparo para esse povo para estar à presença de Deus. Mas a vontade de Deus era encher todos. Quando Deus revela-se a Moisés, o povo se corrompe. A prova de que o povo não queria Deus é que o povo vai se corromper junto com Arão, adorando aquele bezerro de ouro. Deus diz: olha, Moisés, o teu povo, não é o meu. Deus diz: o teu povo está lá embaixo e eles já se corromperam, eles não me querem. E quando ele desce, o texto diz que a única tribo que estava ali, que não estava ébrio, que não estava tomada, estava sóbria, era a tribo de Levi. E é exatamente essa tribo que Deus vai se dirigir a ela e vai dizer: tem alguém entre vós sóbrio? Eles se posicionam. Quando eles se posicionam, Deus diz: matai todos os teus irmãos. E eles cumprem esse mandato. Parece uma coisa sanguinária, uma coisa ruim, se tratando do Antigo Testamento, mas era como as coisas funcionavam naquele contexto e fazia sentido naquele contexto. Importante que eu diga isso. E eles então matam os seus irmãos. O posicionamento deles, preste atenção, a espada levantada do posicionamento vai gerar a escolha deles como sacerdócio diante de Deus. A partir daquele dia, observe, eram 12 tribos, apenas uma se posiciona. E o posicionamento deles, é isso que eu quero que você entenda. Não é a questão de matar ou não matar, a questão é, eles estão prontos, preparados, não foram adorar aquele bezerro, não se entregaram às paixões, eles se posicionam. E o posicionamento deles vai fazer com que Deus determine que dali haveria de ser escolhido então esse povo para servir o sacerdócio diante de Deus. Então a espada do posicionamento, quando você se posiciona, quem não se posiciona morre na espada, mas quem se posiciona é colocado para Deus para exercer o ministério sacerdotal. Deus escolhe então o sacerdócio diante daquele monte. Eles são separados por Deus. Então é para todos, mas nem todos querem. Quem dera todos quisessem, quem dera todos tivessem esse anseio por ser usado por Deus e viver coisas extraordinárias. Eu posso garantir a vocês, viver o extraordinário de Deus vai exigir vocês entrarem em águas mais profundas. Ah, mas tá bom aqui, pastor, água para minha canela. Tá legal para você, tá tudo bem. Mas tem gente que quer pelo joelho. O joelho é bom, também é legal. Ah, mas Deus tem mais. Ah, mas já está no lombo, pastor. Ah, mas está legal, tudo bem. Mas Deus tem mais para você. Dá para ir mais. Dá para chegar a um ponto que não dá pé. Essa é a expressão que a gente usa quando está nadando. Alguém pergunta, geralmente quem não sabe nadar diz: dá pé aí? Ela diz aqui: não dá mais pé. Quando não dá mais pé, a pessoa já não está pisando mais em terra. Ela está nadando sobre as águas. Vocês estão preparados para isso?
É o que Deus vai fazer nesses dias. Um Deus que nós servimos é um Deus que está movendo a terra. Eu tenho dito isso e vou repetir para vocês aqui. A minha oração nesses últimos dias tem sido essa, constantemente. Deus, o Senhor está fazendo algo na terra, não me deixe fora disso. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. Não me deixe fora, independente do lugar que você esteja. Independente se você está no cenário conhecido, se você é um influencer ou não. O fato é que se você orar ao Espírito Santo, o Espírito Santo acha você em qualquer lugar que você esteja. Até porque Deus não está procurando um grande pregador, um grande influencer, um grande cantor. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nessa manhã tiver alguém dessa forma, Deus vai te achar aqui e vai lançar você num cenário mundial, porque essa é a vontade de Deus para o Brasil. Eu falei de Gideões, eu falei de um evento de jovens, está acontecendo, muita coisa está acontecendo, e a mensagem é a mesma. O Espírito Santo quer tomar pessoas para fazer obra extraordinária. E essa palavra, como eu disse aqui na sexta-feira, tem queimado no meu coração. Deus está chamando esse moço, esse menino, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E a mensagem de Deus no meu coração foi exatamente essa: Deus está levantando uma geração como a geração de Samuel. O cenário é de caos. Eu sempre digo isso. Se tem uma coisa que não preocupa a Deus, é o caos. Quando inicia a história bíblica, você conhece, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e em escuridão. E nesse cenário de sem forma, vazio, de escuridão, o texto diz: mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o ambiente que Deus se move, normalmente o movimento de Deus, a ação do Espírito, ele começa sobre coisas sem forma. E a gente precisa entender esse cenário, porque tudo que Deus vai fazer em nós, através de nós, nas nossas vidas, primeiro o cenário é montado. Então Deus não é alguém que te pega e diz: faz isso aqui, te coloca no cenário e te solta. Não, Deus trabalha primeiro no cenário. É exatamente por isso que o homem só é criado no 6º dia. Porque do dia 1 até o dia 6, Deus está montando um cenário para esse homem. Vocês estão entendendo isso? Eu posso aplicar isso à sua vida. Talvez você se desespero de querer casar, de querer se relacionar. Você precisa entender que antes de Deus colocar uma pessoa na sua vida, Deus precisa trabalhar na vida dessa pessoa. Deus precisa construir isso. Deus não trabalha com a varinha mágica e age e acontece. Não, Deus trabalha construindo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. As coisas vão acontecendo paulatinamente. Deus está movendo o ambiente, preparando o ambiente. Vou dizer de novo, não tem como prever o avivamento, mas eu posso provocar isso. E esse texto é um texto tremendo, porque apesar de você dar ênfase ao iniciar o livro de 1 Samuel na história de Ana e Penina, mas o texto não começa falando sobre Ana e Penina. O texto começa: havia um certo homem. 1 Samuel não começa falando de mulheres. 1 Samuel começa falando de um homem. E esse certo homem é um levita da tribo de Ramataim Tofim, esse que habitava na região montanhosa de Efraim, que o nome dele era Eucana, que era filho de Jeorão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho, essa expressão agora que vem importância aqui, de Zufi, o efraimita. Esse Zufi, a ideia de Zufi está em todo o texto do 1 Samuel e 2 Samuel. É um vigilante, é alguém atento, é alguém que está observando, é alguém que cuida. Tanto é que Eucana é marido de Penina e de Ana. Ele é um vigilante. Ele é quem cuida. Ele é o provedor desta família. Ele é que é o reprodutor daquela casa. Se Penina tem filho, ela deve a Eucana, porque ele tem a semente. Quem está aí? Eucana é importante no texto, observe. E o texto diz que ele tem 2 esposas. E cita o nome das esposas que você conhece bem o detalhe. Esse livro é importante porque essas pessoas serviam, e aqui pela primeira vez, no versículo 3, todos os anos Eucana subia à sua cidade
para adorar, oferecer sacrifício, observe o texto, ao Senhor dos Exércitos. Aqui é a primeira vez que aparece a expressão Senhor dos Exércitos, e isso é importante no texto, porque o princípio da primeira menção me faz voltar nesse texto e entender que todas as vezes que uma expressão é usada na palavra de Deus pela primeira vez, Deus está chamando a nossa atenção para o texto, para expressar como é que Deus está se revelando. Ele se revela de várias formas. Por exemplo, Abraão, ele se revelou como Deus Todo-Poderoso. Para Moisés, ele se revelou como eu sou, eu serei. A melhor expressão hebraica é essa: eu serei o que serei. Mas aqui ele se revela como o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: existe uma guerra travada, mas eu sou o Senhor dos Exércitos. E qual é a guerra travada? Eu posso revelar a vocês aqui nessa manhã. Existe uma intenção de Satanás de matar essa geração. E não só com questões espirituais. Nós falamos sobre sexta-feira aqui. Alguém falou sobre anime, alguém falou sobre dorama e outras expressões mais. Palavras como suicídio foi citada aqui, e outras coisas mais, palavras como abuso. E o mundo espiritual, ele se conecta por portais. Não sei se você sabe disso. São chamados pontos de contatos. Que quem é maligno sabe muito bem o que ele cria, o que ele gera para ponto de contato. Bem como Deus, o Todo-Poderoso, ele sabe como gerar pontos de contato, gatilhos. Por isso que tem gente que vê algumas coisas, ouve algumas coisas, ele sai mal, uma depressão bate nele, e alguns pensam até em tirar sua própria vida, dependendo do ponto de contato que ele tem. Eu visitei uma certa jovem, porque a mãe dela nos procurou dizendo que ela queria tirar a vida dela. E eu fui saber o que estava acontecendo. Ela disse: pastor, depois que ela assistiu um vídeo, ela quis tirar a vida dela. Eu fui: que vídeo foi esse? O vídeo era de alguém falando sobre pecado contra o Espírito Santo. E alguém explicando o que era pecado com o Espírito Santo. Na hora que ela viu o vídeo, ela colocou: eu pequei com o Espírito Santo, não tem salvação para mim mais, vou tirar a minha vida. Foi a conclusão dela. E foram meses orando para que Deus movesse um ponto de contato, ação. Quando o texto diz: o Senhor dos Exércitos está agindo aqui, era esse Deus que ele agia. O texto me informa que o contexto de Samuel é um contexto em que há um levante, há um tempo de orgulho, há uma ação acontecendo de um carro, literalmente. Tanto é que esse livro é um livro de transição, e é o dia que a gente está vivendo. Siló é o lugar da adoração, porque o texto diz que ali é Siló. Deus vai transicionar Siló para Jerusalém. Aqui não é só a transição de lugar, de Siló para Jerusalém, mas aqui vai acontecer a transição do sacerdócio, de Eli para Samuel. Aqui vai acontecer a transição de reis, de Saul para Davi. É um livro de transição. E quando eu olho esse texto, é importante que eu cite isso antes de entrar no capítulo 3, porque aqui eu tenho duas mulheres que geram. E quando eu li esse texto, quando eu li o capítulo 1, o Espírito Santo me fez ver essas mulheres como igreja que estão gerando. A verdade é que uma delas gera naturalmente, os filhos nascem, a outra não consegue gerar, Tom. A outra não gera. E a pergunta que vem é: por que não gera? Ela tinha uma porção especial, ela é amada, mas ela não gera. Deus está provocando algo na terra. Ao não permitir que Ana gere, Deus provoca Ana, Deus mexe com Ana através de Penina. A circunstância vai fazer com que Ana comece a orar. Observe, eu não posso prever o avivamento, mas eu posso provocar o avivamento. Então Ana começa a orar. Ana é uma igreja que ora. E a oração de Ana, observe, a geração que está por vir é uma geração importante, mas ela não pode ser fruto de algo natural. Não vence batalha espiritual com coisa natural. O homem natural está no átrio. Capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo é vaidade debaixo do sol. O que significa estar debaixo do sol? Por que é átrio? Porque no tabernáculo você tinha átrio, santo e santíssimo. A luz que iluminava o átrio é a luz do sol. Luz natural. O homem natural está no átrio. É o começo de uma carreira. Como é que você começa a desenvolver o seu ministério? Como é que você começa a conhecer Deus? Quando o homem sai do ambiente natural e ele entra no santo. No santo não tem sol, é coberto, mas tem o candeeiro. E o candeeiro aponta para o Espírito Santo. É uma experiência de mesa.
É uma experiência de altar de incenso, de adoração. É uma entrega muito maior. Ninguém consegue acessar Deus no átrio. O átrio é o início, é a salvação, é o comum. É quando você acredita nesse evangelho. É quando você sabe que Deus pode fazer algo. Mas a mesa é um lugar que você se nutre, se alimenta, conhece, trabalha, se movimenta, acende a luz, tem contato com o Espírito Santo e está pronto para adentrar no Santíssimo. O Santíssimo é um lugar escuro que não tem luz nenhuma. Diga, por que, pastor? Por que, pastor, com vontade? Porque Deus é a própria luz. O ambiente que Deus está é um ambiente de clareza e iluminação. E não é só luz de clareza de você enxergar, é convicção, é discernimento. É você pegar uma palavra e você entender o que o texto está dizendo, porque a luz de Deus está tão movendo dentro de você, que Deus começa a te dar revelações do texto quando você prega, quando você fala. Quando você conversa com um amigo, Deus começa a iluminar a sua mente. E não é você falando com um amigo, é Deus tomando você e dando clareza. As pessoas que conectam com você começam a ter os seus propósitos alinhados. E aqui é importante no texto, porque diferente de Penina, Ana vai alinhar o propósito dela com o propósito de Deus. Deixa eu dar uma revelação para você. Quando é que eu conecto? Alguém perguntou isso. O meu propósito. Quando é que eu sei o meu propósito? Quando é que as coisas vão fluir? Quando eu alinho o meu propósito com o propósito de Deus. Deus não muda a sua vontade. Deus é imutável. Deus tem um projeto no meio do caos. Porque o texto diz que não tinha revelação. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus vai falar. E o antes da lâmpada de Deus apagasse aqui é importante. Eu preciso falar sobre isso. Porque esse capítulo 3, versículo 3, a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Essa lâmpada aqui é da menorá, é desse candelabro, só para você entender o que Deus está falando com a gente aqui, que ficava dentro desse tabernáculo, que era esse templo portátil que eles conduziam. Êxodo 27, capítulo 20, versículo 21, tem um texto importante aqui para a gente, porque ele fala como Deus havia determinado, essa lâmpada não podia apagar, principalmente à noite. Era uma transição de sacerdócio. Todo mundo que entrava tinha que limpar, acender essa lâmpada, e essa lâmpada tinha que estar continuamente acesa, e tinha um propósito para isso, para que esse homem entrasse, essas pessoas entravam, era uma ordem de Deus. Essa lâmpada tinha que estar acesa continuamente durante a noite, como símbolo da presença contínua de Deus entre o povo. Então quando o texto diz que Deus falou antes que a lâmpada se apagasse, Deus está dizendo, ainda tinha uma presença de Deus lá. E é importante dizer isso, porque Deus sempre tem um remanescente. Eu fui chamado muitas vezes de geração Coca-Cola, que era só pressão. Eu fui chamado essa geração, desacreditado muitas vezes, desacreditado literalmente. Então a lâmpada estar acesa ali significa então que Deus ainda estava naquele lugar. E por que ainda estava? Porque quando você olha o contexto de Siló, era um caos. Penina gerava filhos, Ana não gerava filhos, mas o sacerdócio da casa tinha filhos, Ofni e Finéias, que eram responsáveis pela manutenção. Esses que estavam dentro do santo. Qual era a dificuldade dessa geração de Ofni e Finéias? É que eles, quando o povo vinha ofertar, e a oferta era assim, se levava a carne, se colocava no altar, a carne tinha que se queimar, a gordura tinha que se derreter, porque aquela fumaça subia como sacrifício agradável a Deus. O cheiro da gordura era oferecido a Deus. Depois que essa gordura era oferecida, aí sim o sacerdócio comia dessa carne. Então primeiro era para Deus e depois para alimento do sacerdócio. Mas os filhos de Eli, Ofni e Finéias, quando o povo trazia a oferta, antes que a gordura se queimasse, o texto diz que eles botavam o garfo, pegavam a carne e comiam. E aí o texto informa para a gente que aquilo era um caos, porque as pessoas começaram a parar de cultuar a Deus. Aquilo fazia dano. O povo começou a parar de ofertar ao Senhor, parou de ir ao templo. Aquilo começou a causar dano diante de Deus. Detalhe, Eli, que é o sacerdócio, vê as coisas acontecendo e não faz nada, apenas diz, não é bom isso que vocês estão fazendo. Então você tinha uma geração que comia aquilo que era para Deus e tomava posse. Mais do que isso, esses jovens, eles se prostituíam com mulheres. Era proibido entrar de mulheres dentro do templo, dentro do tabernáculo, dentro da ação do culto.
e eles traziam mulheres e eles se prostituíam com essas mulheres. A impressão que eu tenho é que, como assim na igreja acontecendo isso, o caos instaurado, mas a lâmpada de Deus ainda estava acesa. O caos acontecendo e a lâmpada ainda acesa. Em paralelo com isso tem uma mulher orando, e essa mulher vai fazer uma oração que muda todo o cenário, que eu sei que tem pais que fazem por vocês. Ainda ontem eu estava na ilha, ministrando na ceia, com o pastor Jorge. Eu perguntei a algumas pessoas, da Ilha Comprida, quem está aqui da Ilha Comprida? E eu fiz esse pedido lá, eu disse isso, eu falei, irmãos, orem pelos jovens que estão lá no CREA, porque Deus está fazendo algo extraordinário. A oração de vocês, a intercessão de vocês, muda toda a história. Uma igreja que ora pelos seus jovens é uma igreja poderosa. Uma igreja que não mata, uma mãe que não aborta os seus filhos, uma mãe que não mata os seus filhos, é uma mãe poderosa. E a gente vê muita gente morrendo hoje, e essa é a vontade de Satanás, matar os seus filhos. E às vezes usa a própria igreja para isso. Quantas pessoas com talentos, com dons, que podiam explodir, e as igrejas não permitem que elas avancem. Mas Ana não, Ana é alguém que ora. Mais do que isso, ela diz, Deus, se tu me der um filho, e ela diz, um filho, um homem, eu vou entregá-lo ao Senhor. Vocês estão aí? Diga, uma geração que está sendo entregue ao Senhor. Então não são só filhos, são filhos que estão sendo entregues ao Senhor. E quando ela faz isso, o propósito alinhado com o céu era o que Deus queria. Lembra que é um processo de transição. Está acontecendo algo que Deus não está se agradando, e Deus então vai fazer o mover, vai cerrar a mão dessa mulher. A oração dela vai provocar algo poderoso. Deus vai dar um filho para essa mulher. E quando ele nasce, o nome dele é Samuel. Diga, Samuel, tenho pedido ao Senhor. Isso vai provocar um canto de Ana. Aparentemente, quando você lê esse canto, parece uma coisa sem sentido, mas o canto de Ana vai declarar tudo o que vai acontecer no livro de Samuel, porque ela mostra a arrogância sendo derrubada, e a humildade e o improvável sendo levantado. Quando eu vejo Saul caindo, Davi sendo levantado, eu vejo o improvável Deus levantando e os arrogantes sendo derrubados. Quando eu vejo Eli morrendo, Samuel sendo levantado, Samuel é uma provisão. Quando esse menino nasce, há uma promessa feita. Ela diz, ele vai ser um nazireu, não vai passar navalha. Nazireu, só para vocês entenderem a ideia de sacerdócio, você tinha um sacerdócio nacional estabelecido, que seriam os filhos de Arão, passava de pai para filho. Mas quando Deus estabeleceu o sacerdócio, lá quando escolheu a tribo de Levi para cumprir isso, Deus estabeleceu paralelo com isso o nazireado. O que era um nazireado? O nazireado era um sacerdócio paralelo, para que caso o sacerdócio da casa de Deus falhasse, então entrava em cena o nazireado. Estava reinando, governando, estava no trono. O texto diz, veio a palavra de Deus no deserto sobre João Batista, lá em Enom. Porque Deus, escute isso aqui, não é Deus de trono, de lugares, não chama a atenção de Deus, lugares muito bonitos, cheios de pedra, não. Deus vem no deserto usar um homem que era um nazireu, porque o sacerdócio não funcionava. Samuel era um escape para aquele sacerdócio que não estava cumprindo a vontade de Deus. E aqui uma sentença: Deus está levantando uma geração de Samuel, que é uma geração comprometida com o coração de Deus. E essa é a expressão de Deus quando fala com Samuel: eu vou suscitar um sacerdócio fiel, que vai proceder segundo o meu coração. Então Deus tem uma vontade para a gente, Deus tem um desejo para a gente. Tem alguém orando, o avivamento não pode ser previsto, mas tem alguém provocando, dizendo: Deus me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Se o Senhor me der, eu vou entregar. Se o Senhor me der um dom, eu vou entregar. Se o Senhor me usar na música, eu vou adorar o seu nome. Se o Senhor me usar na palavra, eu vou pregar a tua palavra. Se o Senhor me der, eu entrego. Essa é a oração que alinha com o propósito de Deus. Deus não quer dar nada para mim para aparecer: ah, mas eu tenho dom, eu tenho isso. Não. Quando eu alinho com o projeto do céu, digo: Deus, me dá isso, porque eu vou usar para a tua glória. Você está preparado para isso? Porque Deus vai dar presentes aqui nessa manhã.
Deus te dará presente nesta manhã a unção que capacita, a unção que muda cenário, a unção que quebra jugo, a unção que abre fronteira, a unção que te move para o sobrenatural de Deus. Deus quer derramar isso sobre nós. Deus quer derramar isso sobre nós. Essa mulher então vai provocar o avivamento. Não existe nenhum avivamento sem que primeiro haja oração. Acreditem nisso. Todos os grandes avivamentos foram provocados na oração. Houveram muitas ondas. Deixa eu citar algumas para vocês aqui, que é o primeiro e grande avivamento, em 1730 a 1750. Foi na Inglaterra, nas colônias americanas da Inglaterra, com Jonathan Edwards, que era um americano, George Whitefield e John Charles Wesley. Qual que era a característica do avivamento de 1730? ênfase no novo nascimento, arrependimento e vida de santidade. Outra característica, pregação poderosa e emocional. Emocional é desse de ênfase aqui, pentecostal. Rompimento com o formalismo religioso. Não é uma coisa só de aparência, mas é de entrega, de renúncia. Não só religiosidade, mas poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus. Expansão do movimento evangélico. O segundo grande avivamento, 1790, final do século 13. Local, Estados Unidos e Reino Unido de novo. Aí você tem Charles Finney, James McGrady e Lyman Becker. Característica de novo, crescimento das igrejas, forte exemplo evangelístico, reuniões em campings, retiros, grandes retiros, ênfase na ação humana de conversão, decisões, as pessoas aceitando Jesus, impulsionamento, movimento de educação cristã, ensino da palavra constante. Esse é o mover do avivamento. Eu não sei se você percebe isso, mas é o que Deus está movendo nesses dias. Os grandes acampamentos, os grandes movimentos, eles não são provocados mais por ações isoladas. Há um desejo por evangelizar, há um desejo por aprender de Deus, há um desejo de estudar a palavra, de conhecer o Deus desse avivamento. Então, enquanto que você tem um caos, enquanto você tem alguém que não gera, porque Ana, ao ponto que é o lugar que não gera, observe isso aqui, o mesmo lugar estéril, o mesmo lugar seco, o mesmo lugar deserto, como é o tema desse trabalho, é o lugar que vai gerar. Isso aqui é importante que eu diga para você, porque não é uma outra pessoa. Deus não trabalha com substituição. Deus pega alguém que não pode fazer e diz, é dele que eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque se dependesse de substituição, eu talvez não estaria aqui com vocês, ministrando nessa manhã. Eu sou um dos improváveis, que eu sei que tem aqui nessa manhã. Deus vai mover os improváveis nesse tempo. Deus vai encher uma geração de improváveis, de gente que alguém olha e diz, esse aí não pode ser. Só que Deus diz, é dele que eu vou gerar, porque a glória é minha, não vai ser glória de ninguém. Os improváveis estão nos cenários, Deus está levantando. Talvez você fale assim, mas agora tem um menino de 14 anos aí falando inglês sendo usado. Ontem eu vi a oração que a igreja levantou no apelo do pastor Marco Feliciano pela vida do Miguel, e a gente começou a entender umas coisas. Ele disse isso, nós não fomos chamados para matar. Nós aqui que somos jovens, que queremos ser usados por Deus, somos os mesmos que estão pegando um menino de 14 anos e criticando ele para matar. Enquanto esse menino não parar, enquanto esse menino não ficar dentro de um quarto escuro, preso, não pregando, não profetizando, enquanto não morrer, nós não paramos. Enquanto que nós deveríamos ser a Ana da história, orar para que Deus levante, seja mais Miguel, mais Samuels, para que saia pregando, evangelizando, talvez errado, mas quanta coisa errada que você que está 30 anos na igreja faz. Talvez pior do que falar inglês num púlpito. Vocês estão preparados para isso? Talvez ele seja um sinal de Deus para nós, e um despertamento para a igreja, para mostrar a nossa falha. Nós matamos os nossos meninos, nós sacrificamos as pessoas que estão começando no evangelho. Quem sabe a gente não entende isso, mas Deus está dizendo para nós, é isso que eu vou fazer nesses dias. Eu vou pegar meninos de 14 anos, se você de 18, de 20, de 30 não quiser fazer, eu vou pegar um louco de 14 anos e vou usar ele.
Essa é a ação da igreja, irmãos. Nós somos chamados para orar. A nossa postura não é provocar com filhos. A nossa postura é dizer: dá-nos um filho, Senhor, e nós o entregaremos a você. E talvez você não saiba, faz 5 anos que a mãe do Miguel tem um câncer. A irmã é feiticeira. Só ele é crente na casa. Você entende isso? Você entende isso? Você que é crente, você que é igreja. Deus quer levantar gente poderosa na unção dele. Não cabe talvez no linguajar, não segue o protocolo, não serve o padrão da igreja estabelecida. Mas um dos sinais do avivamento é exatamente isso: quebrar o protocolo da religiosidade e mostrar que quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo, e Ele faz como quer. Ou você acha que na Rua Azusa, William Seymour, que é um negro, o contexto de segregação racial, um negro nem na igreja podia entrar? Vocês estão aí? A parte da história que as pessoas não contam, que tinha um negro naquele cenário da Rua Azusa, que tinha hispanos que também eram rejeitados pela igreja, tinha crianças naquele ambiente, imigrantes estavam ali, descendentes de chinês. E algumas histórias contam que essa menina está tocando piano e ela começa a falar em mandarim, e ela aprende a tocar piano naquela ação do Espírito, sem nunca ter tocado. Fica 3 dias tocando piano, aprendeu debaixo de um mover do Espírito. Vocês estão preparados para viver isso? Algo sobrenatural de Deus que pode mudar a sua história para sempre. Deus não trabalha com protocolo humano. Deus não diz: ah, esse aqui serve, ah, esse aqui é filho de pastor, ah, esse aqui é rico, ah, esse aqui tem influência. Não, Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa do jeito que Ele quer. Oh, aleluia, glória a Deus. Ana está clamando, eu faço parte dessa igreja. Eu posso dizer isso com autoridade. Todas as campanhas de oração que eu entro, a primeira fala que eu dou: Deus, usa a minha geração, usa esses jovens, muda nesse cenário. Eu não aceito a fala de que os jovens não podem fazer nada. Eu não aceito essa fala que a geração do passado era melhor. Não, Senhor, eu sei que o Senhor tem derramado o Espírito para este tempo. Eu não posso dizer quando vai acontecer, mas eu quero provocar esse avivamento. Essa semana alguém chegou até mim, um amigo, disse: pastor, vamos orar, eu preciso de um lugar, eu quero ficar 3 dias. Dominação do Brasil imundo. Mas entenda isso, isso não começou no movimento como é hoje. Começou com 2 pessoas que se entregaram totalmente ao Espírito Santo para receber revelações, visões, e mais do que isso, ir de encontro ao propósito que Deus estabeleceu. Deus tem propósito estabelecido para você. Qual que era a ênfase desse avivamento? ênfase no batismo com o Espírito Santo, com evidência em línguas, cura divina, dons espirituais, profecia, inclusão racial, social, porque começam a vir negros, começam a fazer parte. Há um reboliço na igreja. Quando você estuda a história da igreja, a próprio começo da nossa igreja, houve um tempo de perdão, onde negros e brancos lavam o pé do outro. A igreja entrando por um momento novo, uma ação do Espírito. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus quer mover sobre nós. Tem um grupo fazendo as coisas todas erradas, e é importante dizer sobre isso, que essa mulher vai cuidar desse menino. E aí eu quero que você entenda que tem processo. Samuel não nasce e vai servir. Samuel fica mamando. E Ana, inteligente, como igreja, como mãe, ela diz: eu vou ficar com o menino alimentando ele. Quando ele desmamar, eu vou entregar para o Senhor para sempre. Vocês estão aí? E aí é um preparo de discipulado. E Deus falando comigo: é isso que a igreja precisa fazer. A igreja precisa fazer um trabalho de início. Tem gente nascendo, porque se você nasce e você não alimenta, morre. É o nate morto, nasce morto, vai morrer. E ela nutre, passa o tempo. Então, depois que ele desmama, ela entrega. E todo ano o texto diz que o menino começa a crescer, começa a desenvolver. Então aquele menino que não podia nascer, já é fruto de oração, de milagre. Ele é o improvável. Samuel significa uma geração improvável.
Alguém até mesmo antes de vir ao mundo, o lugar que ele vai vir é um lugar improvável. Eu quero que você entenda isso. Você está no Vale do Ribeira. Alguém disse uma vez, num congresso do Vale do Ribeira: vale é lugar de demônios. Essa foi a primeira mensagem que o pastor Marco Feliciano pregou no Atalaias em Cajati. E lá atrás, anos, eu me lembro de estar naquele ginásio e disse: vale é lugar de demônio. Mas escute uma coisa, Deus me deu uma visão, que desse Vale do Ribeira sairão pessoas extraordinárias para o mundo. Eu peguei isso naquela época, jovem ainda. Lembro da mensagem do pastor Gilmar Santos, nunca me esqueço, que eu fiquei umas 2 horas assim, correndo naquele lugar. Eu via gente pulando por cima de cadeira, correndo para um lado para o outro. O pastor Gilmar Santos, quando pregava, ele deitava no chão e ele pregou nesse congresso esse ano aqui novamente, pegou fogo lá em Gideão. Depois você assiste o vídeo se quiser. Ele deitava no chão e ele pregou sobre transformar água em vinho, a ação do que Deus estava gerando. Deus é um Deus que transforma água em vinho. Deixa eu falar para você, talvez seja algo transparente, inodoro, incolor. Deus pode pegar você e transformar em algo poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Você vai passar a ter gosto, você vai passar a ter cheiro, você vai passar a ser desejados, porque Deus faz isso. Eu nunca me esqueço dessa mensagem. Gente correndo, fazendo aviãozinho, e eu fiquei umas 2 horas assim, tomado por Deus naquele ginásio, entendendo o que Deus estava fazendo dentro de um processo. Nem passava pela minha cabeça ministrar, ser um pastor. Eu era músico, tocava em banda, regia banda, clarinetista de banda. Nem pensava em ministério, nunca tinha pregado, nunca tinha subido num púlpito, acreditem nisso. Mas entendendo que Deus estava gerando algo no Vale do Ribeira. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você consegue enxergar isso, que Deus está movendo lugares improváveis. Vai nascer Samuel de uma mulher que não podia gerar. Samuel vai desmamar, vai desmarramar, será levado, a sua mãe vai cuidar dele com uma túnica pequena, e ele começa a crescer. Escute isso aqui, está todo mundo fazendo as coisas erradas, o menino está só fazendo o que Deus quer. Até que um dia, o texto diz, capítulo 3, eu caminho para encerrar, Samuel ainda era um menino, mas ele continuava a servir o Senhor, debaixo da direção de Eli. E observe, naquele tempo não tinha visão manifesta, uma escassez de ação de Deus, não tinha revelação. A arca estava ali, a lâmpada não tinha se apagado, um sinal de esperança, um sinal da presença de Deus. Deus ainda não tinha se retirado dali, porque Deus ia mover-se daquele lugar para a vida de Samuel. Só que Deus ainda falava naquele lugar, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que se acabasse a esperança, Deus vai falar naquele lugar. Vem uma onda de avivamento. Deus começa a falar. E ao mover, porque a primeira vez que Deus fala, não há um entendimento. Ele ainda é um menino, não tem discernimento, não sabe que Deus está falando. Eu já senti isso, eu sei o que é isso. Eu sei o que é Deus falar, eu sei o que é alguém profetizar para mim e dizer: não entendi nada que essa pessoa falou. Para mim, será que é? Eu relatei recentemente, a minha história é essa. Eu tinha 14 anos de idade, eu estava atrás de uma mesa de som, no canto, no Mistério de Santos, eu congregava ainda criança. Eu estava atrás de uma mesa assim, no cantinho. O Edson, o profeta, estava pregando, tomado por Deus. Marco Feliciano pregou no culto, o Edson, o profeta, pregou no outro culto. E aí ele sai do púlpito, chega lá, pega na minha mão, no canto assim daquela mesa, sai correndo comigo dentro da igreja. Quem conhece Edson, o profeta, sabe, ele é doido, a vida toda ele é doido daquele jeito. E ele sai correndo comigo dentro da igreja. E aí ele para aqui na frente: quem conhece esse menino aqui? A igreja conhecedora diz: esse menino aqui vai ser um pastor. Foi em dias tremendos. Aquilo foi um choque, porque só era pastor quem era nobre na igreja. Meu pai era um abridor de vala. Como é que vai ser pastor esse menino? Um menino pobre, estou falando do pobre, só tinha roupa nova no Natal. Minha mãe pegava a fila chamada para pegar a boneca da Elsa em registro. O que era isso? Todo Natal, final do ano, uma fila gigante. A prefeita da cidade dava bola para os meninos e boneca para as meninas. Minha mãe entrava nessa fila para pegar boneca da Elsa em registro. Aí Deus diz: ele vai ser um pastor, na boca do profeta. Foram dias extraordinários. Gente foi arrebatada naquele dia. A minha irmã foi arrebatada. Minha mãe tinha um problema sério, porque a minha irmã, quando morreu em 89, era uma jovem da igreja, mas tinha ido para a Ilha Comprida, numa época de carnaval. Minha mãe sofria com aquilo, pensando: a minha filha morreu e não foi para o céu.
E naqueles dias de arrebatamento a minha irmã foi tomada, e Deus mostrou para ela, minha irmã, e ela trouxe a mensagem, veio com essa mensagem, diz: mãe, eu vi a Beth, eu vi no céu, eu vi pessoas vestidas de branco, eu vi um lugar glorioso, eu não queria voltar mais para cá. A experiência que a minha irmã teve extraordinária. Uma menina que também quase morreu quando criança, porque teve meningite, era chamada de louca pelos meus irmãos. Casou, gravou CD, mora em São Paulo hoje. Inacreditável o que a minha irmã viveu. Coisas que só Deus pode fazer. 14 anos de idade, se você pastor nada. Até que um dia eu estou na escola bíblica dominical, o pastor Eliel Rosa está fazendo um culto, tocando sua guitarra, adorando a Deus. Eu estou ali com os jovens, um amigo chamado Davi, diz: é hoje que Deus vai batizar a gente. Ora a Deus, vai glorificando a Deus. E a gente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco eu fui tomado, irmão, domingo de manhã, fiquei cheio de uma presença e não aguentava. Fui para casa falando em línguas, à tarde falando em línguas, à noite falando em línguas. Mudei no meu bairro, dona Isa, que era uma vizinha, disse: o que aconteceu com o Abrãozinho? Abrãozinho mudou, não está mais no campo de futebol, não está mais com os meninos, porque era tudo gente ruim mesmo, de verdade. Deus mudou a minha vida, a minha história, aleluia. 14 para 15 anos eu fui aprender música, fui reger banda, me dedicando à igreja. A única vez que eu tomei uma revista, eu estava voltando para casa com o meu clarinete, e aí os polícias me pararam na reta da minha casa, disse: que você está levando aí? Eu abri, era um clarinete, e eles foram embora. Estava voltando da igreja. Eu fui tomado aquele dia pelo Espírito Santo de Deus. Minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. Deus vai te tomar nesta manhã. Deus vai te encher com uma glória extraordinária. Nunca mais você vai ser o mesmo. Foi a palavra do profeta Samuel a Saul, quando ele encontra com o Senhor, diz: o Espírito vai tomar você, Saul, e você vai profetizar, e nunca mais você será a mesma pessoa. Deus é um Deus de encontros, queridos irmãos. Deus é o Deus que pega pessoas improváveis e coloca em mesas extraordinárias que você nunca imaginou sentar. Deus é o Deus que faz coisas grandes. Samuel está ali sem entender, diz: Samuel, ele corre para Eli, diz: o Senhor me chamou. Ele diz: não chamei, vai deitar, menino. O detalhe aqui é importante, que Samuel não está num grande congresso, Tom. Samuel não está num retiro espiritual. Samuel não está debaixo de uma ministração. É à noite, está tudo tranquilo. Samuel está deitado. E eu gosto disso aqui, porque as grandes revelações que Deus me deu, grande parte delas foi dormindo, através de sonhos. Deus fala muito comigo em sonhos. Às vezes dormindo estou em casa, às vezes eu já durmo pensando, diz: Deus, eu preciso de uma direção, fala comigo, me mostra. E aí Deus me dá sonhos, e Deus me mostra coisas. E é como Deus vai falar com Samuel. Samuel está deitado, não é um grande congresso, não é um grande movimento, e Deus começa a falar: Samuel, Samuel. Deus começa a chamar. Isso é tão impactante, porque a voz de Deus é a voz de muitas águas. E é importante que eu diga isso. Por que é que ele corre para Eli? Eu entendo ainda que o texto não diga que o fato dele correr para Eli é que Deus se manifesta de uma forma audível, que ele entende. Na percepção dele é Eli chamando, mas é Deus falando. Ele ainda não tem discernimento. E quando eu não tenho discernimento, eu fico no indo e voltando, eu não tenho identidade. Mas quando eu entendo que é Deus me chamando, há uma entrega. Ele vai pela segunda vez, um novo chamado de Deus, uma segunda onda de ação de Deus. Não tem visão manifesta. Samuel não sabe o que é isso ainda, nem nos dias de Eli, porque o texto diz que a visão tinha cessado, não tem revelação. Deus está irado com a atitude daquele sacerdote e dos filhos dele. Deus vai fazer uma transição, porque Deus não tem, escute isso aqui, havia um amuleto naquele lugar, a forma como eles tratavam o templo, a forma como tratavam o arca era como um amuleto. Só que Deus não está preso a lugares, a templos. Deus está ligado a pessoas. E Deus vai se mover então para Samuel. E na terceira vez que ele vai, a orientação de Eli diz: quando Deus falar com você, diga: eis-me aqui. Aqui é uma chave que abre. Eu estava indo em Santana de Parnaíba, antes de Deus falar comigo, lá naquela mansão que eu conto a história. Eu fui convidado por um amigo para ir assistir o show do Rafael Bittencourt, que estava cantando lá na igreja. Eu gostava muito. Rafael Bittencourt era um dos vocalistas do Trazendo a Arca. E aí eu estava ali,
E no final que terminou aquele evento, ele cantou, um pastor foi tomado, no final do culto ele diz assim: eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. E eu estava lá naquele meio, diz: olha, enquanto você entender que quem está te chamando não é homem, é Deus, você fica parado onde você está. E ele falou: vou falar pela segunda vez, quem está te chamando não é homem, quem está te chamando é Deus. E se você entender o que eu estou dizendo agora aqui, sua vida muda. Estava 10 anos de carreira na empresa, nem pensava em mudar de cidade, voltar para Registro, muito menos, era uma afronta na minha esposa quando eu falava isso. Mas Deus aquele dia estava tratando comigo. Depois de 1 ano e meio que eu estava em Santana de Parnaíba, as coisas começaram a perder sentido. É Deus desconectando. Quando as coisas começam a mudar a sua vida, mudando estações, mudando fase, você precisa entender que Deus vai desconectando você de lugares e de pessoas. Reação de Deus chegando. A gente fica chateado porque algumas pessoas começam a desprezar a gente, algumas pessoas começam a rejeitar a gente. Deixa eu te falar, esse é um sinal de Deus, que Deus está te levando para um novo estágio. Deus está lidando com você, ensinando você para se conectar com pessoas novas e com coisas muito mais extraordinárias. Vocês estão preparados para viver isso? Deus começa a dar sinais da rejeição. Quando os irmãos de José rejeitam ele, é muito trágico para José ser lançado pelos seus próprios irmãos dentro daquela cisterna. Mais do que isso, ser vendido e ficar longe. Mas Deus estava agindo naquela desconexão para levantar o José governador, que agiria diante do seu povo. É o que a unção faz na nossa vida. Davi conviveu com isso a vida toda, porque a mesa para Davi não era a mesa da casa dos seus pais, a mesa de Davi era a mesa do governo, do reino. Quando Deus tem algo grande para a gente não cabe em lugares pequenos. É por isso que você não se encaixa, você não consegue, as pessoas te rejeitam. Deus está movendo você para algo extraordinário. Você está preparado para viver isso? O chamado de Deus é algo extraordinário. Eu creio no avivamento de Deus para este tempo. Eu tenho buscado isso com a minha alma, de verdade. Vou repetir a minha oração, que eu chamo de oração perigosa. Deus, o Senhor está fazendo algo grande na terra. Não me deixe fora disso. Não me deixe fora disso. Me coloca nesse cenário de alguma forma. Eu quero viver isso. Eu nasci para isso. Eu anseio isso. É o que eu quero. Eu nasci para isso. A forma como me conecto com Deus é diferente de muitos dos meus amigos. Eu não começo com Deus orando, grande parte, meu filho sabe disso. De um momento e outro, quando eu não estou bem, eu pego meu violão e começo a tocar. Eu ligo um vídeo do YouTube, eu desligo, e aí eu tiro uma música, começo a tocar, e eu vou me conectando com o céu, louvando a Deus, eu vou me conectando com o céu. E eu começo a cantar, eu sinto a presença de Deus. Eu vou me conectando, eu sinto que Deus começa a me dar coisas, Deus começa a falar comigo umas loucuras. Deus começa a abrir portas. Deus começa a abrir coisas que eu nem imagino. Deus faz coisas que a gente não pensa e às vezes nem pede. A gente nem pede às vezes. Eu estou reciclando sonhos. Eu disse para minha esposa esses dias, nós estamos na fase de reciclar sonhos. Porque Deus já fez tanta coisa na nossa vida. E eu tenho uma expectativa muito grande no que Deus pode fazer. Eu não diminuo nunca Deus. E eu dou esse conselho sempre: não crie expectativas baixas diante de Deus. Do que Deus pode fazer, do que Deus pode te dar, do que Deus pode transformar, de onde Deus pode colocar você e levar, e você pisar em lugares inimagináveis, pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito. Muitos são levados, transportados, conduzidos para algo extraordinário, porque quando Deus estabelece algo, a geração que Deus colocou no meu coração, essa geração que Deus está levantando, a geração de Samuel, é uma geração que se compromete com o propósito de Deus. E quando Deus faz isso na terra, há um movimento de escassez em todas as áreas. A terra está vivendo um tempo de sede. Eu não sei se o Brasil é o melhor lugar do mundo. Pelo menos os lugares que eu passei, eu sinto muita saudade do Brasil, a liberdade que há nesse lugar, a ação que há nesse lugar. E eu tenho para mim no meu coração que o Brasil, sim, nos últimos dias da Igreja da Terra, será um lugar de transformações para o mundo. E é isso que Deus tem falado com a gente.
E é isso que Deus tem falado com a igreja. Você acredita nisso? Fique de pé. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Há uma lâmpada acesa, há uma esperança. Há uma igreja orando. Existe uma mãe, uma Ana orando. E eu sou fruto dessa mãe. Eu sou fruto dessa igreja que orou. E que Deus nos levantou. Eu quero que você gere expectativas no que Deus vai fazer na sua vida. Aqui é um start. Todos os anos Deus tem nos trazido a este lugar. E Deus nos dá um start para aquilo que Ele vai fazer, para aquilo que Ele vai mover. E Deus quer usar a gente. Deus quer tomar a gente de forma extraordinária para cumprir aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Eu falava ontem com o pastor Jorge. Eu estava com a garrafa de coca assim na mesa. E quando você chacoalha uma garrafa de coca, aquela pressão bate muito forte. Só que tem um detalhe: ela não expande, ela não estoura por causa da tampa. Isso aqui é muito extraordinário, porque eu disse isso para ele. Falei: Jorge, Deus ele quer fazer algo aqui expansivo, muito maior. Porque isso é o batismo, é a expansão, é a explosão disso. É algo muito poderoso. Você é isso. Quando o Espírito Santo chacoalha a gente assim, a gente vira uma bomba. O inferno sabe disso. O inferno sabe o que Deus usaria na vida de Samuel. Samuel será levantado para ungir reis, fazer coisa extraordinária. Mas tudo começa numa mãe estéril que começa a orar. E eu disse para ele assim: às vezes, Jorge, a gente é só essa tampinha. Porque Deus falou comigo um dia sobre isso. Deus falou assim: eu tenho algo muito grande para fazer na sua vida. Só não atrapalhe. Abriu. Às vezes você só precisa sair da frente e deixar fluir naturalmente. Essa é a explosão. E às vezes você fica prendendo. O Espírito Santo quer mover, ele quer agir, quer explodir. E você é essa barreira aqui. Mas quando você dá lugar significa exatamente isso. Você sair da posição e deixar fluir isso aqui, que é você. Essas tampinhas são dúvidas. Essas tampinhas são barreiras que você colocou. E às vezes não era nem culpa sua. É porque você nunca viveu isso, seus pais não viveram isso, não tem ninguém na sua família que viveu isso, então você acha que você não pode viver. Meu conselho é: permita-se viver tudo que Deus quer gerar na sua vida. Essa explosão da ação de Deus para um transbordo que não para em você. Tudo bem que você está cheio, mas Deus quer muito mais. Deus quer que isso que está dentro de você transborde. Mais do que isso, Deus quer que isso aqui sacie a sede de pessoas. Você está pronto para isso? Você está pronto para ser essa pessoa que não só carrega, mas que também entrega? Ah, mas vai esvaziar. Quanto mais esvazia, preste atenção, não tem mais nada, mais Deus derrama. E aqui acaba, mas a fonte que jorra é inesgotável. Quando eu entendi isso aqui, escute o que eu vou dizer agora. Quando eu entendi isso aqui, eu comecei a gravar vídeos no YouTube. Porque eu tinha uma dinâmica na minha cabeça, que as coisas que Deus tinha me dado era para mim. Eu amava ter os meus segredos, dizer: isso aqui, ninguém sabe onde eu encontrei isso aqui. É o meu segredo, é a minha chave, é a minha mensagem. Eu tenho isso aqui, eu não entregava nada. Aí Deus disse: meu filho, enquanto você fizer isso, eu não tenho para te entregar. Quanto mais você esvazia a prateleira, Tom, quanto mais você entrega e dá, mais Deus vai enchendo a prateleira, mais eu vou te dando, mais eu vou te dando. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver algo extraordinário. E tem gente que só quer para ele, só quer para ele, só quer para ele. Deus diz: meu filho, começa a compartilhar, porque quanto mais você compartilha, mais eu encho você. E essa dinâmica, o Espírito enche, você fica cheio, compartilha, o Espírito Santo vem e enche de novo, você fica cheio, compartilha, e isso aqui vai vindo, e é inesgotável, isso não para. Nesse tom mesmo, diga assim, ó: dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais em outras. Se é verdade, vai vir sobre você, essa fonte vai derramar.
Uma vez. Dá-me de beber, diga. Dá-me de. Cante isso com a sua alma, com o seu coração. Cante isso ao Espírito Santo. Diga, dá de beber, Espírito Santo. Eu não quero mais buscar em outras fontes. Aqui voltar. Uma vez. Tu és. Oh, cante, cante isso, cante. Extrapole, levante as suas mãos. Faz o que você sentir. Você tem liberdade, você está num ambiente de liberdade. Se quiser dobrar o seu joelho e fazer essa oração de verdade, faça também. Se quiser levantar as mãos, levante. Faça alguma coisa, porque Deus vai te enxergar aqui nessa manhã e vai tomar você. Tu és, cante o que liberou a fonte que me. Tu me encontrou, Senhor, o Messias. Dá-me de beber, diga isso. Dá-me de beber. Se é verdade, cante isso. Quem não é batizado com o Espírito Santo, eu quero que você venha aqui para frente, bem na frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo e deseja isso, venha, venha. Primeiro, os que não são batizados com o Espírito Santo, vem aqui bem na frente. Uma vez. Vamos dizer, dá-me de beber, dá-me de beber. Enquanto essa água não descer, nós não pararemos. Vai cantando, diz, dá de beber, eu tenho sede. Oh, aleluia! Me ajuda aí, louvor, pode ajudar, o louvor pode me ajudar. Sede saciar. Vamos dizer, dá-me de beber. Vai descer essa água aqui, dá-me de beber, diga, dá-me. Dá-me de beber, pois tem. Diga isso, cante isso, quem está aqui na frente canta, diga, eu quero beber dessa água. Em outras fontes. Oh, aleluia! Não precisarei. Eu não precisarei. Da minha sede Oh, Espírito. saciar. Segura aí. Uma vez que eu Já ouvi. teu falar. Vai chover, menor aí. Vai chover. Abra as comportas. Espírito Santo, que são os teus filhos. Quem é batizado agora? Quem é batizado? Eu quero que você faça um círculo aqui em volta. Os batizados com o Espírito Santo. Venham. Vai acontecer algo extraordinário aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo? Faz um círculo aqui, faz um círculo. Isso aqui vai pegar fogo, vai pegar fogo. Isso vai pegar fogo. Faz um círculo aqui, em volta. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar juntos. Não pare de cantar, dá lugar no louvor, pode dar lugar agora. Oh, meu Deus, ele está levando. Vai chover, Senhor, vai chover. Vai chover. Cante. Espírito Santo, vem com fogo aqui nessa manhã. 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 Vem com fogo. Declare isso, vem com fogo. Se pedimos, Jesus virá. Aleluia, segunda ação. Você que é batizado vai pegar alguém daqui, e vai orar, vai ser um intercessor. Venha, você que é batizado, escolhe alguém daqui e você vai interceder agora. Você vai interceder. Ei! Vai chover, Espírito. Ei!
Batiza Jesus. 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 Toma esse lugar com a tua glória, Deus. 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 Venha aqui batizado, vem aqui. Vem você que é batizado, eu quero que você ore aqui. Deus vai encher. Esse poder não está em mim. Esse poder não está no homem. Esse poder está no Espírito. Deus vai usar você que é batizado. Venha aqui. Vem, se você é batizado, você tem ousadia. Você já está falando em mistério. Ai, Jesus. Vem com fogo. Fogo, Jesus. Fogo, Jesus. Fogo, Jesus. Fogo, Jesus. Fogo. Quando alguém falar em mistério aqui, você dá um sinal com a mão. Quando for batizado, dá um sinal com a mão. Deus vai tomar crente aqui. Uribiquida seria cala.